Boa tarde. Então vamos dar sequência ao último painel. Alguns de vós já conhecem as pessoas que estão aqui, mas de qualquer maneira eu passo a apresentar primeiro a doutora Carla Lourenço, da Direção-Geral de Educação, a professora Teresa Lopes, diretora do Agrupamento de Escolas de Imoncana, a professora Sílvia Lemos, diretora do Agrupamento de Escolas de Ala Praia, e o professor Adelino Calado, do Agrupamento de Escolas de Carcavelos. Passo de imediato a palavra à doutora Carla Lourenço. Não sei se já está. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Direção-Geral de Educação, do Sr. Diretor-Geral de Educação, agradecer o convite que foi endereçado. Felicitar a Câmara Municipal de Cascais por este magnífico encontro. É para mim um prazer estar aqui a representar a Direção-Geral de Educação e ter aqui comigo três representantes, três diretores de três agrupamentos de escolas que temos vindo a acompanhar. Cabe um papel, por um lado, não só de dar a voz aqui aos senhores diretores, nas palavras do Sr. Presidente da Câmara, os convidados internacionais, não era? Como foi dito logo de manhã, e cabe-me igualmente não só dar a voz aos senhores três diretores, mas antes de lhes dar a palavra, neste palco que tem sido um palco por excelência em termos de reflexão sobre a educação, contextualizar as experiências que vão ser aqui apresentadas ao nível das políticas educativas. Ouvimos aqui nas palavras, na intervenção brilhante do Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, na intervenção que fez durante a manhã, a importância de se perspectivar a educação como um meio privilegiado de promover a justiça social e a igualdade de oportunidades. Ora, também ouvimos que a igualdade de oportunidades implica justamente não que seja disponibilizada uma educação igual para todos, mas sim que estejam disponibilizadas medidas educativas distintas que permitam a todos chegar ao mesmo destino. Não é este o nosso grande desafio. E, portanto, neste sentido, gostaria de vos dizer que o Ministério da Educação, tendo em vista alcançar este grande objetivo, e na sequência de um processo de auscultação de vários intervenientes, deu início a um processo de reconfiguração curricular. Este processo consubstancia-se em três grandes linhas, digamos assim. Por um lado, temos a publicação do perfil do aluno à saída da escola obrigatória. Uma segunda linha que tem a ver com a publicação, a definição e a publicação de aprendizagens essenciais para cada disciplina definidas por ano de escolaridade e que apresentam igualmente a forma como cada uma dessas disciplinas, cada uma dessas aprendizagens conflui, digamos assim, para aquilo que está previsto no perfil dos alunos à saída da escola obrigatória e, por último, conferir às escolas mais autonomia no processo de gestão do currículo. É, pois, nesta relação de confiança, e o professor Matias Alves roubou-me as palavras, neste processo, o que é bom também, estamos em sintonia, neste processo que não deixa de ser um processo de confiança nas escolas e de confiança nos professores, relativamente àquilo que consideram como é que deverá ser o currículo adequado aos seus contextos, tendo em conta as especificidades de cada um desses contextos, não só os desafios, mas também as oportunidades. Algumas delas foram aqui até apresentadas de manhã, quando se falou no aeródromo, não é? Portanto, aquela preocupação de contextualizar o currículo. Estas três escolas aderiram voluntariamente a este projeto, aliás, todo o processo decorreu desta forma. As escolas aderiram voluntariamente ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular, mas é com muito gosto que vou dar a palavra aos senhores diretores para falarem na primeira pessoa sobre a forma como aceitaram este desafio e, no fundo, ao longo das vossas apresentações, gostaria que referissem como é que vocês gostariam que os vossos agrupamentos fossem vistos, isto um bocadinho na ótica daquele triângulo também apresentado aqui pelo professor Guilherme de Oliveira Martins: escola, comunidade e família. Passo a palavra, vou começar pela doutora Teresa Lopes, agrupamento de escolas. Professora Teresa Lopes, esqueci-me, eu também sou professora, sou vossa colega também. Estou a acompanhar estas três escolas, esqueci-me da melhor parte de apresentar, a acompanhar estas três escolas na qualidade de coordenadora da equipa regional que está a acompanhar, portanto, a monitorizar, digamos assim,
o desenvolvimento deste projeto nas escolas da região de Lisboa e Val do Tejo. E, portanto, tenho comigo a professora Teresa Lopes, diretora do Agrupamento de Escolas Ipomucana, a professora Silvia Lemos, diretora do Agrupamento de Escolas de Ala Praia, e a professora Adelino Calá, diretora do Agrupamento de Escolas de Carcavelos. Vamos fazer por ordem. Sim. Então, muito boa tarde a todos e a todas que aqui estão presentes. E terei que dizer que toda esta equipa é uma equipa que está de parabéns, não só a nível da organização deste evento ou desta iniciativa, mas também pela qualidade dos oradores que aqui estiveram presentes ao longo do dia. Antes mesmo de iniciar, queria agradecer também aos meus colegas que aqui estão. O que eu venho aqui comunicar não é meu, nem nunca podia ser, porque ninguém faz nada sozinho, tudo é possível através de uma equipa fabulosa que eu tenho na escola, no agrupamento, não é na escola, nas escolas do agrupamento, e tenho muitos deles que em junho, julho, naquelas ideias assim um bocadinho loucas, não é? Vamos para a frente, vamos experimentar, vamos ver como é que é. E, portanto, eles que aqui estão, e estão aqui muitos, que também ousaram e continuam a ousar fazer diferente. Portanto, eu vou aqui refletir com vocês, precisamente, alguns tópicos, refletir aqui algumas ideias do que é que nós estamos a fazer. Portanto, eu começo pelo enquadramento. O enquadramento deste projeto e da aderência de projeto baseia-se no despacho 5.908/2017, que é o que define as grandes linhas da ação e enquadramento legal também do projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Depois, o perfil dos alunos do século XXI. Este perfil foi extraordinariamente bem apresentado hoje por a professora doutora Guilherme Oliveira Martins, que explicou muito bem da importância do desenvolvimento destas 10 competências que aqui estão para educar as nossas crianças e os nossos jovens para o presente e também para o futuro. Elas estão aí, eu não me vou aqui alongar, mas de 2 meses ou 3 meses de trabalho é cada vez mais adquirido por parte da nossa comunidade, nomeadamente dos professores, que de facto este é a base, muito mais que os programas, muito mais que o currículo, ou seja, o currículo tem que ter como base o desenvolvimento das competências que aqui estão presentes. A linguagem e texto, informação e comunicação, raciocínio e... Depois, há outro documento que também é essencial em termos de enquadramento, que são as aprendizagens essenciais, que tiveram uma primeira monitorização por parte da DGE, terminou agora no dia 15, e que, segundo a nossa opinião, ou segundo a opinião dos conselhos de turma, nomeadamente das áreas disciplinares, muitas delas já estão, não estão adequados, nomeadamente o do primeiro ciclo. Não faz sentido haver aprendizagens essenciais para cada um dos domínios que constituem o currículo do primeiro ciclo. Outro documento que tem passado um pouco, ou pelo menos ainda não há grande reflexão sobre o mesmo, é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que é um documento extraordinário e que, de facto, tem que ser operacionalizado para a nossa própria estratégia da cidadania na escola, situação que já concretizámos no mês de novembro. Finalmente, ainda em termos de enquadramento, o projeto educativo do agrupamento, que vai cruzar ou vai, de facto, também dar corpo a todas este enquadramento que eu referi. Isto passa. O propósito. Qual foi o propósito? Este propósito que aqui está tem sido muito apresentado por vários decisores políticos, em várias conferências, mas por acaso, não sei se é por acaso ou porque é de facto também um propósito do nosso regulamento, do nosso projeto educativo. Melhorar as aprendizagens, aprender mais e melhor e não deixar nenhum aluno para trás. Quando deixamos algum aluno para trás, não é o aluno que está, que tem sucesso na denominação clássica, mas somos todos que falhamos.
Muito obrigada, Maria, pela tua colaboração. Todos nós falhamos quando algum aluno fica para trás. O porquê? O porquê de nós aderirmos. E para os que estiveram aqui presentes de manhã, eu nem abordo o primeiro tópico que aqui está enunciado. Necessidade da mudança da escola. Brilhantemente e emotivamente, Oliveira Martins de manhã explicou porque é que a escola tem que mudar. Porque é que este modelo de escola, de organização de escola, está perfeitamente esgotado. E se calhar não é por acaso que os níveis de indisciplina nas nossas escolas, aumenta-se substancialmente. Ou está nestes últimos anos. Portanto, eu não vou aqui refletir sobre a necessidade da mudança da escola, deste paradigma de escola que nós temos, que vem desde, como vocês sabem, do século XIX, e que, de facto, nós temos que mudar. E foi essa consciência de parte da nossa comunidade que consideramos nós temos que mudar. Portanto, e, logicamente, consideramos e vimos no projeto de autonomia flexível curricular uma janela de oportunidade. Se calhar não tanto como nós gostaríamos, mas é um início de um caminho. Como o professor Matias Alves há pouco referiu, se calhar podíamos ter ido mais longe, se calhar não é tão ousado como gostaríamos, porque se calhar o que eu pessoalmente gostaria era uma escola como foi descrita de manhã, não é? Esse é que é o sonho. Mas há depois os constrangimentos, que uma coisa são, de facto, a enunciação dos propósitos e das ideias, outra coisa é depois a sua aplicabilidade e a prática e os constrangimentos ou os desafios que temos no terreno. E, portanto, a PAF-EC foi apresentada ou foi assumida por nós como uma oportunidade. E já agora também para transmitir ou para vos dizer que me revejo completamente na política de educação, nomeadamente a que está a ser definida por, se calhar, o melhor secretário de Estado que nós tivemos desde o 25 de Abril, que se chama João Costa. Pelo menos tem uma ideia diferente o que é que se quer para a educação deste país. Pior depois são as descontinuidades das políticas públicas de educação. Outra dos motivos que nos levou a aderir foi o desafio de fazer diferente. Então vamos lá experimentar, vamos ver, vamos inovar. Estas rotinas sempre têm a mesma coisa, não vamos a lado nenhum. Então vamos tentar fazer diferente. Vamos experimentar. Não ter medo de errar. E nós já erramos muito neste percurso. Mas esse erro serve de facto para nós refletirmos e pensarmos, não, para o ano, quando avançarmos, se calhar vamos fazer de outra forma. Portanto, isto é um percurso, é um caminho cheio de erros, cheio de angústias, mas também apaixonante, porque estamos a construir qualquer coisa diferente. A experiência no âmbito da flexibilidade curricular. Eu tive o privilégio de trabalhar com colegas aqui nos anos 90 que trabalharam muito na flexibilidade curricular, ainda no consulado da Secretária de Estado, Ana Benavente, que também foi realmente um grande desafio, uma grande lufada de ar fresco, e como somos muito jovens, ainda estamos na escola. As mesmas pessoas, e disse, então vamos, já temos muito trabalho feito, vamos recuperar, e recuperamos muito do trabalho que tínhamos feito nos anos 90. E finalmente foi sentir o pulso àquela comunidade, e nomeadamente aos atores que são determinantes, que são os professores. Nós estamos, como o Sr. Secretário de Estado diz, é um ecossistema educativo e qualquer uma das partes faz com que este ecossistema entre em falência, mas de facto temos que relevar, apesar de estarmos cansados, desmotivados, mas ainda há alguma coisa que aqui tem, que é ser professor, é um ato de amor. Não é só missão, mas é um ato de amor. Nós estamos muitos do que aqui estamos, e se calhar todos, mas entramos na profissão
porque era isto que gostávamos. E quando se gosta das coisas que se fazem, apaixonamos e continuamos à luta, vamos à luta, não é? Todos os dias, às vezes não é muito fácil, mas é. Depois, eu tenho ali um coração com um conjunto de conceitos-chave, que são os conceitos deste projeto e, por menos, que emergem mais a miúde. Flexibilidade, currículo, autonomia, trabalho colaborativo, domínios da área, domínios de autonomia curricular, trabalho de projeto, monitorização, avaliação, o perfil do aluno, metodologias ativas, resolução de problemas. Portanto, é todo um conjunto de conceitos, uns não tão novos, portanto, eles já eram utilizados, muitos deles esquecidos, ou não tão utilizados, mas que agora foram outra vez mobilizados para este projeto. Eu não gostaria que isto fosse um projeto, gostaria que isto fosse uma realidade, não é só um projeto. É esta a ideia que nós temos e não ter pressa de chegarmos a resultados, a conclusões. Já aqui foi dito que as mudanças em educação são geracionais, não é? E, portanto, nós estamos a dar pequenos passos na areia. Muitos deles que vão desaparecer e outros que já vão ficar marcados. Mas, de facto, o caminho vai-se fazendo com pequeninos passos num caminho que vai ser muito longo. Espero que não seja, mas independentemente das políticas, nós podemos continuar a inovar também dentro da escola. E aí o meu colega Adelino até avançou nesse aspecto muito antes da flexibilidade. Aliás, eu quero contar uma história muito, muito breve. Eu tenho aqui na sala a senhora coordenadora da escola, Fernando José dos Santos, que trabalhava assim, trabalhou a sua turma do primeiro ciclo desta forma, com todas estas metodologias, com todo esta linha de ação, trabalhou uma turma do primeiro ao quarto ano. E dizia-me ela assim, mas Teresa, eles vão lá para cima é para a Ibn-Mucana, com certeza, isto vai-se perder tudo, eles vão ser tão completamente formatados. Ainda nem pensávamos, nem nada estava enunciado. E eu disse, olha, pois vamos tentar pensar se vamos conseguir aqui fazer uma experiência piloto para essa turma, precisamente para dar a sequência a esse trabalho. Para não haver essa fragmentação dos conhecimentos, dos modos de trabalhar e, passado um mês ou dois, isto era algo que vinha a ser conversado, passado um mês ou dois, vem então esta possibilidade de nós aderirmos ao projeto. O como, e se calhar o como é que é mais interessante. Ora bem, nós temos neste momento 15 turmas, como todos sabem, o projeto destina-se exclusivamente às turmas do início de ciclo, ao primeiro, ao quinto, ao sétimo e ao décimo. Nós temos 15 turmas, temos as 6 turmas do agrupamento do primeiro ano, portanto todas as escolas do agrupamento são 4, têm as suas turmas de primeiro ano no projeto, 3 turmas de quinto, 3 turmas de sétimo e 3 turmas de décimo. Se fosse hoje, isto foi uma decisão pedagógica, se fosse hoje provavelmente haveria aqui alguma reflexão mais profunda e se calhar não tínhamos avançado com o 10º ano e eu depois explicarei a seguir porquê. Porquê não alargarmos para as turmas todas? Por uma razão muito simples. Nós pretendemos, e foi esse o entendimento dos órgãos de gestão, que isto, em termos que os professores estão de tal maneira importantes, que queríamos que os professores que entrassem neste projeto o fizessem de uma forma, de uma aderência voluntária. Portanto, a nossa estratégia não foi definir, vamos para os todos do primário, todos do quinto, todos do sétimo e todos do décimo. Vimos quantos professores eventualmente estariam disponíveis e avançámos só com
3 turmas de cada ciclo, segundo, quinto, sétimo e 10º. O primeiro ano eu já expliquei que estão todos. Então, dos 178 professores que fazem parte do quadro da escola, estão envolvidos neste projeto 65. A nossa preocupação logo foi realmente a constituição das equipas educativas e procurámos sempre que, pelo menos, estivessem nestas equipas 2 professores de cada área disciplinar, embora hoje, e aqui já foi dito e muito bem pelo Dr. Matias Alves, muito mais importante de se calhar os professores de português se reunirem, os professores de inglês se reunirem, os professores de física se reunirem, se calhar o mais importante, e aí esta mudança também estratégica, são os conselhos de articulação dos vários anos em presença. Isso é determinante. Portanto, isto aqui é um passo de alteração substantiva. Nós normalmente as reuniões de grupo das áreas disciplinares, mas se calhar para resolver muitas das questões, nomeadamente das dificuldades que os nossos alunos têm, de aprendizagem, e se calhar muitas dessas dificuldades das aprendizagens resolvem-se também antes, que se chama o trabalhar a autoestima dos alunos. Se calhar temos que mudar, de facto, esta forma de nos organizarmos. Depois, as lideranças. Este projeto na escola tem 4 coordenadores. Um coordenador para o primeiro ciclo, para o primeiro ano, outro para o quinto, outro para o 7º e outro para uma coordenadora geral que também superintende a nível de 10º. É estes 4 elementos que trabalham a interação, que produzem reflexão, que produzem, que definem minimamente as linhas de ação e que conjuntamente com as contribuições nós temos tido, se calhar não tantas como gostaríamos, mas porque é a questão da falta de tempo, que aqui já foi referido, gostaríamos que de facto os momentos de partilha, ou o tempo para pensar como é que vamos fazer, fazem de facto esta interação, esta ligação. Dentro das áreas, ou dentro das turmas que estão em flexibilidade, tem um papel fundamental o diretor de turma, que nós tivemos alguma preocupação quando o escolhemos. Nem sempre é fácil, mas no caso das turmas da flexibilidade nós tivemos realmente uma preocupação acrescida. Em relação aos domínios de autonomia curricular, que quem conhece minimamente o diploma enquadrador define que as escolas poderão definir até 25%, flexibilizar até 25% do currículo e definir domínios de autonomia curricular, que serão essas as disciplinas que depois poderão ser convocadas para a concretização dos projetos. Nós, em termos de escola, e foi também uma opção em termos pedagógicos, não definimos disciplinas. Não há escolas que assim fizeram, era mais fácil em termos de depois fazer o tempo para organizar o tempo, os blocos de trabalho com as turmas, mas não foi esse o nosso caminho. E não foi esse o nosso caminho por uma razão muito simples. Os projetos resultam da chuva de ideias feita pelos alunos. Portanto, não sabendo, quando elaboramos os horários, não sabendo quais são os projetos que vão emergir, não fazia sentido de definir que é a disciplina A, B, C e D que está em DAC. Portanto, todas as disciplinas poderão entrar se o projeto que for desenvolvido por aquela turma, assim... então vou muito mais rápido. Depois, um aspecto que era extremamente... a criação de novas disciplinas de oferta complementar, só vou dar o exemplo, no 7º ano de escolaridade criou-se a oficina de ideias, precisamente para despoltar todo o arranque do projeto, e que realmente é um espaço aí de cruzamento de muitas ideias. Aproveitámos
o apoio ao estudo, o 5º ano de escolaridade, que como está, não serve rigorosamente para nada, e, portanto, reorganizarmos este espaço com 2 professores, nomeadamente onde está sempre o professor da STIC, com outro professor, para aproveitarmos precisamente para desenvolver os projetos. As TIC não estão nos professores TIC, porque também não há, certo? Mas são professores por exemplo, no 7º ano é professora de História que dá as TIC. E dá conjuntamente com a sua disciplina, com a disciplina, com um momento também para a direção de turma. Agora tenho que avançar um bocadinho. Metodologias ativas, resolução de problemas, trabalho-projeto, a ênfase na aprendizagem. Foi interessante, no discurso do professor Guilherme Oliveira Martins, nunca ouviram falar em ensinar. Não sei se estiveram presentes. Nunca falou em ensinar. Teve 2 horas, 1h30 só a falar de aprendizagem. Eu lanço este desafio também para refletirem. Ninguém ensina ninguém, as pessoas aprendem e os alunos aprendem. E para aprender têm que estar envolvidos e tem que ser o centro desse próprio conhecimento. Como alguém aqui também disse hoje, informação tem muita. Se calhar cabe a nós tornar essa informação em conhecimento. Ou ajudá-los a... O trabalho colaborativo, quer professores, quer entre professores, quer alunos. Há um tempo para os professores, para os conselhos de turma se organizarem, reunirem-se, mas é manifestamente curto. É algo que nós temos que repensar. A construção do planeamento integrado, que é, de facto, através do perfil, a entrada das várias disciplinas. A organização do ano letivo por semestres no 1º ano. Portanto, o nosso 1º ano está por semestres e não por trimestres. Algo extremamente importante, que eu há bocado fui almoçar aqui com a Silvia, e vinha a turma dela, da Casa Sommer, e vinha a sua turma de flexibilidade, porque tinham ido a outros espaços. Os espaços de aprendizagem não são, e cada vez menos, as salas de aula. São todos os espaços onde se fazem aprendizagens, estão aqui alguns enunciados. A avaliação dos alunos, que depois eu poderei falar, monitorização do processo. Opá, assim não dá. Assim. Amigos críticos, é importante os amigos críticos, mas já me devias ter feito, isso é uma monitorização que pode ser aperfeiçoada. A consultadoria da Universidade, temos uma consultadoria e uma parceria com a Universidade Lusófona, precisamente para nos acompanharem, discutirem connosco os resultados que estamos a ter. 2 oficinas de formação, uma de trabalho-projeto e outra de organização curricular. Fundamental a estratégia de envolvimento dos pais encarregados de educação e a prestação de contas, quer no início, quer em cada momento de avaliação deste projeto. Agora o processo, eu agora vou passar muito rápido. Temos a descoberta do meu lugar no mundo, foi a temática que nós construímos. Esta temática está a ser vista holisticamente pelo 1º ciclo, através da descoberta, que depois leva à reflexão e à criação. Estas são as temáticas, as problemáticas levantadas por nossos alunos, e estão aí algumas, eu não vou façar ao diminuto tempo que tenho, e se repararem, os décimos anos ainda andam à procura da problemática. É daí que eu estava a dizer, se calhar hoje já não faria assim. Não faríamos assim. Depois, os desafios. E os desafios são, repensar a organização da escola. Isto não foi combinado, já ouvi isto hoje aqui várias vezes. O tempo, o espaço e o modo. É evidente que as escolas, quem faz as escolas são as pessoas, somos nós, são as pessoas, os alunos, mas os espaços condicionam. Portanto, senhor vereador, escolas do século XIX que foram construídas nos anos 80 não se adaptam a estes novos desafios para desenvolver as competências, entre elas,
a possibilidade de partilhar, a possibilidade de comunicar em público, que é muito difícil nós e grandes auditórios, para não ter os engasgos que eu estou aqui a ter. Se eu tivesse treinado assim no Liceu Nacional de Cascais, se calhar não teria estes problemas agora. Reorganização do trabalho da escola, perfeitamente de acordo. Pensar a escola, o trabalho que se faz na escola completamente diferente. Reorganizar o currículo. E aqui foi dito por uma iniciativa espetacular que esteve aqui neste mesmo espaço, na voz dos alunos. Havia uma aluna, penso que era da Cidadela, que dizia: mas como é que nós temos tempo para isto tudo se temos currículos que entramos às 8 e saímos às 6 da tarde? Esta reorganizar o currículo não é só da escola, não é só estes projetos, mas é reorganizar o currículo, haja vontade política, haja consenso político, porque os currículos são extremamente pesados e, se calhar, não servem rigorosamente, muitos deles não servem rigorosamente para nada. Depois, é isto. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos construindo. Cabe a nós todos nos comprometermos nesta desidrato. E muito rapidamente o filme, são 3 minutos. E muito obrigada. Alegria, come un lampo di vita, alegria, come un cazzo grida, alegria, bel delittuoso grido, vera ruggente pena, come la rabbia di amare, alegria, come un assalto di giorno. Alegria, I see a spark of light shining, alegria, I hear young minstrels sing, alegria, beautiful flowering scream of joy and sorrow, so extreme. There is a love in me raging, alegria, a joyous magical feeling. Alegria, come un lampo di vita, alegria, come un tasto grida, alegria, bel delittuoso grido, vera ruggente pena, come la rabbia di amare, alegria, come un assalto di gioia, bel delittuoso grido, vera ruggente pena, come la rabbia di amare, alegria, come un assalto di gioia. Eu agradecemos a apresentação que foi feita. Como já repararam, não é fácil resumir, não é, em 20 minutos. Bem, é melhor não dizer que o outro dígito que está à frente do 2. Toda a riqueza que advém de facto de uma forma diferente de trabalhar na escola. Muito obrigada pela capacidade de síntese. Eu sei que eu faço aqui o papel de má, mas tem que ser. E a dar então a palavra à doutora Silvia Lemos para nos falar da experiência do agrupamento de escolas da La Praia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Câmara Municipal de Cascais, na pessoa do Sr. Vereador, o convite para estar aqui hoje, e agradecer também a todos os docentes do agrupamento de escolas da La Praia
por maturarem às vezes em algumas maluquices que eu tenho, em algumas ideias, e que eles estão sempre prontos a colaborar. Obrigada pelo vosso apoio. E dizer que o agrupamento de escolas da Ala Praia aderiu a este projeto piloto de flexibilidade por considerar que é necessário ter uma visão da educação focalizada no desenvolvimento integral do indivíduo, capacitando para responder aos desafios do futuro incerto e em constante aceleração. Pretendemos, com a flexibilidade, garantir a melhoria das aprendizagens para todos os alunos e valorização das diferentes dimensões na avaliação. Pretendemos ainda que as mudanças nas formas de trabalhar correspondam mais eficazmente à necessidade social de formação de cidadãos ativos para este novo século. Ter alunos a intervir ativamente nas aprendizagens e serem também eles agentes de mudança, refletirem sobre as práticas, sobre a avaliação. Acima de tudo, ter crianças e jovens felizes, que aprendam felizes. Formar seres humanos completos, que consigam ter sucesso académico, que sejam criativos, empreendedores, dinâmicos, solidários, que se consigam colocar no lugar do outro e que sejam preparados para as novas profissões e para este mundo tão global. No entanto, todos os passos que forem dados têm que ser com confiança e com segurança, pois não podemos correr o risco de chegar ao fim e dizer não era isto que queríamos. Eu vou pedir agora, por favor, para passar um bocadinho de vídeo que serviu de mote para o nosso projeto de flexibilidade e que para nós tem algum significado, porque penso que a mensagem que passa tem um bocadinho a ver com aquilo que todos nós queremos fazer. Tem aqui alguma linguagem às vezes um bocadinho menos própria, mas a mensagem acho que é importante. It will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your lips. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results would be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice
where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Hey guys, my name is Prince EA, and I want to say thank you so much. Foi dos filmes que se calhar nos levou também a acreditar neste projeto de flexibilidade curricular e a perceber que é preciso mudar, a escola tem que mudar. E nós começámos esta nossa caminhada na flexibilidade pelo projeto educativo. O projeto educativo que ainda está a ser elaborado, portanto fizemos uma avaliação do projeto educativo anterior, traçámos as novas linhas orientadoras, porque o nosso projeto educativo só pode estar concluído quando a Carta Educativa estiver aprovada, mas temos aqui 3 grandes pilares que nós convocamos para primeiro plano, que são a cidadania, que são a inclusão e a comunidade. A cidadania porque estamos a formar verdadeiros cidadãos. A inclusão porque é a bandeira do agrupamento de escolas da Ala Praia. Nós somos sede de intervenção precoce, recebemos os alunos surdos e com baixa visão do Concelho de Cascais, recebemos também os alunos cegos, temos salas de multideficiência, 2, uma no primeiro ciclo, uma no segundo e terceiro, temos unidade de ensino estruturado. Todos estes nossos alunos vão às salas de aula, trabalham em conjunto com os restantes colegas, portanto fazemos uma verdadeira inclusão. E a comunidade, porque a escola é da comunidade, a escola está inserida na comunidade, tem que responder às necessidades da comunidade e tem que estar aberta à comunidade. Depois, escolhemos o nosso tema. E o nosso tema tem a ver um bocadinho, e foi escolhido também com os alunos,
e tem a ver com Cascais. Cascais porque com o eu, com Cascais, com o mundo e com uma ideia para Cascais. O eu porque é a nossa identidade, que se constrói no meio em que estamos inseridos, que é Cascais, que por sua vez tem uma história e uma identidade própria que se configura no mundo. E uma ideia para Cascais, porque quisemos aqui utilizar um bocadinho a história da localidade, neste caso da nossa vila de Cascais, e também à semelhança de um currículo próprio, para definir as políticas da nossa intervenção com jovens e para um futuro de Cascais. Quisemos ouvir a opinião dos jovens sobre aquilo que querem para Cascais amanhã. Os nossos jovens são, sem dúvida, o futuro de Cascais. E tudo isto aliado à Capital Europeia da Juventude e às cidades educadoras. E, portanto, saiu também daqui um bocadinho o mote para o nosso Plano Anual de Atividades, que é o Plano Anual de Atividades de todo o agrupamento e que vai ter como o seu culminar, o seu ponto máximo, no dia 18 de maio, no dia do agrupamento, com o Recriar Cascais, Cascais antigo e aquilo que os nossos alunos querem de Cascais no futuro. Vamos ter mercados, desporto, os costumes e tudo aquilo que eles querem projetar para o seu concelho no futuro. E, portanto, o tema é Cascais de Ideias. Temos aqui os subtemas, que são todos aqueles que vamos trabalhar e que os alunos vão trabalhar para Cascais: a mobilidade, o desporto, o ambiente, o diálogo entre gerações. Portanto, são todos estes que aqui estão elencados. E, claro, temos depois também aqui os intervenientes que não poderiam deixar de ser no centro os alunos, os conselhos de turma e as equipas pedagógicas, a comunidade envolvente, os pais e as associações de pais, a direção e o conselho pedagógico e, como não podia deixar de ser, a autarquia que tanto nos tem apoiado. Nas dimensões da aprendizagem, nós também selecionámos, são as dimensões que estão nos vários documentos, nomeadamente no documento de competências para uma cultura democrática do Conselho da Europa, competências global para um mundo inclusivo, que se compagina com as metas da OCDE para 2030. E nós aqui selecionámos as que nos faziam mais sentido para o nosso projeto, por se articularem com as áreas de competência do perfil do aluno. Estas dimensões permitem-nos perceber que as disciplinas se cruzam, se fundem em muito daquilo que é preconizado nos seus currículos. E a prova de tudo isto é esta competência global que cruza valores, atitudes, capacidade e conhecimento e que nós também chamamos para o nosso projeto e que também nos orienta. A nossa população-alvo são as turmas de primeiro ano, todas as turmas de primeiro ano do agrupamento, todas as turmas de quinto ano do agrupamento e 2 turmas de sétimo ano. Tivemos aqui longas discussões, mas não quisemos dar o passo maior do que a perna, quisemos ser prudentes. E as turmas de sétimo ano, o primeiro ano e o quinto são turmas que entraram de novo no agrupamento e lá está, não vinham formatadas. As turmas de sétimo ano também já estão, tal como nós, um bocadinho formatadas e nós quisemos aqui utilizar e ter apenas 2 turmas neste projeto. Eu trouxe aqui algumas das atividades que são desenvolvidas. Ai, meu Deus, credo que eu parto isto tudo. Que são desenvolvidas pelos nossos alunos. No primeiro ano, eu selecionei uma atividade porque o primeiro ano já trabalha assim há muito tempo. Aliás, o pré-escolar e o primeiro ciclo trabalham na flexibilidade curricular desde há muito. Aliás, o segundo e o terceiro ciclo e o secundário têm muito a aprender com o pré-escolar e com o primeiro ciclo. No quinto ano, temos aqui algumas atividades que já foram desenvolvidas, algumas delas estão a ser desenvolvidas, e temos, eu seleciono aqui uma ou outra, o painel de cidadania,
que é um painel que está na sala de aula de cada turma e que vai sendo construído ao longo do ano. Todas as produções que são relevantes são colocadas neste painel, em todas as áreas disciplinares e em todas as competências. Neste primeiro período, o 5º ano está a trabalhar a dignidade humana e os direitos humanos. Selecionava aqui ainda outra das atividades, que é uma frase também que está aqui, que deu modo para uma das atividades, que foi a aula de campo no Forte de Oitavos e a Duna da Cresmina, e que é: entre Cascais e o Guincho existe uma estrada à beira-mar, um dos caminhos mais bonitos por onde podemos passar. Este mote serviu de guião para o passeio, para o trabalho dos alunos, e neste guião tinha perguntas de várias disciplinas. Tinha perguntas de ciências naturais, de educação física, de história e de geografia de Portugal. Nomeadamente na educação física, por exemplo, os meninos tinham que medir a pulsação à chegada, à saída, e depois tinham que justificar porquê as alterações. Depois tinham perguntas na área da geografia, da história da geografia de Portugal, de português. Portanto, é um guião que englobou aqui várias disciplinas. No 7º ano, eu queria selecionar aqui algumas das atividades, nomeadamente o caderno de elogios. O caderno de elogios foi elaborado pelos alunos em cidadania e em educação visual. E depois ele é feito em português, inglês e espanhol, porque foi a disciplina, é a segunda língua que os alunos têm. E toda a comunidade educativa pode escrever neste caderno de elogios. Tanto alunos, como professores, como funcionários, como pais. Está a funcionar lindamente, queremos estender este caderno de elogios a todo o agrupamento. Tem acontecido algumas situações em que na sala de aula os meninos não se estão assim a portar tão bem, e o professor pede aos alunos que se estão a portar melhor o caderno de elogios. Não imaginam o impacto que isto tem em todos os outros. Acaba logo a confusão e o burburinho. Está a funcionar lindamente. Aqui só um senão. É muito difícil escrever um elogio. É muito mais fácil escrever uma crítica. E nós temos notado isso. Os próprios alunos têm dificuldade em escrever um elogio. E agora até estão a pedir outra coisa, que é: professora, nós não podemos dar um elogio ao professor? E, portanto, se calhar vai surgir outro caderno de elogios. Temos as assembleias de turma, que no 7º ano, uma vez que sobrava, depois da distribuição da matriz curricular, sobravam 15 minutos semanais, fizemos uma assembleia de turma mensal. E nesta assembleia de turma, os alunos trabalham dinâmicas de grupo, autoavaliação, a avaliação das atividades e a programação das novas atividades, onde são tratados assuntos da escola e da comunidade, são tomadas decisões em relação à turma e à escola e à comunidade, à turma de caráter deliberativo e à escola e à comunidade de caráter consultivo. Temos também o portfólio. E o portfólio foi um instrumento que demos um grande relevo e uma grande ênfase. Todas as atividades que são desenvolvidas pelos alunos, porque nós temos as tais manhãs DAC, em que temos os domínios da autonomia curricular, que as equipas pedagógicas trabalham com 2 turmas. A mesma equipa pedagógica está à terça e à quinta com as mesmas 2 turmas. Isto possibilita muito estas atividades de campo e estas saídas. Todas as atividades que são produzidas nestas manhãs DAC, ou todos os trabalhos que são realizados nas várias áreas, são colocados neste portfólio que está a ser feito pelos alunos e pela equipa pedagógica. Mas este portfólio não está por disciplinas, está por áreas de competência, por áreas de competência do perfil do aluno. E são os alunos e a equipa pedagógica que veem em que área é que aquele trabalho que está a ser realizado se vai colocar. Isto é fundamental para a cada momento os alunos saberem o ponto de aprendizagem
em questão e para o Conselho de Turma ou para a equipa pedagógica ter uma visão global do aluno nas várias áreas, nomeadamente nos conselhos de turma e às vezes de final de ano, em que o aluno, por exemplo, pode ter 6 ou 7 níveis inferiores a 3, e ali está uma visão global de tudo o que foi realizado pelo aluno. Temos ainda uma atividade que foi realizada no âmbito da cidadania ativa e que tem a ver com um concerto solidário, com uma recolha de bens e com um agosto solidário. Foi organizado pelos docentes e pelos alunos. Neste concerto solidário, nós trabalharam os alunos no concerto, no som, nos arranjos, no próprio Magusto, e em 3 horas nós conseguimos angariar 1.600 euros para os bombeiros de Sinfãs. Nós pedimos a toda a comunidade que se pronunciasse sobre os bombeiros que gostavam de ver que fosse a ajuda, e depois foi selecionada no dia deste concerto e foi para os bombeiros voluntários de Sinfãs. E vamos agora, no dia 12 de dezembro, entregar esse donativo aos bombeiros. Foi uma atividade de cidadania ativa. É um grande desafio que temos pela frente. Não o podemos perder sob pena de estarmos a preparar para coisa nenhuma. E como dizia no filme, é verdade que isto soa como um sonho, mas é aquilo em que acredito. E o mote do nosso agrupamento é pelo sonho é que vamos. Obrigada. Boa tarde a todos. Não vou ser tão sério como os meus colegas, como as minhas colegas. Isto é um problema de trabalhar com muitas mulheres, eu tenho muitas mulheres em casa, mas eu sou mesmo um criador, e aquilo que o professor falou há pouco, criador, eu sou um criador. Tenho 4 filhos, 4 netos, 2 sogras e uma quantidade enorme de admiradores, que, alguns bons, outros maus, mas são esses que me têm feito fazer andar para a frente e fazer algumas coisas esquisitas. É por isso que a minha apresentação vai ser assim um bocadinho complicada. Nós vamos deixar as coisas acontecer. Não estamos muito preocupados com projetos. E isto é uma coisa que já vinha do nosso agrupamento. E eu espero cumprir os 15 minutos que me deram, não utilizar meia hora, que é para não deixar de adormecer ninguém. E para podermos ir almoçar mais cedo. E o almoçar é já da manhã. Portanto, uma das coisas fundamentais do agrupamento, e aquilo que nós ouvimos é mesmo a relação pedagógica. E é mesmo uma questão de amor, de afetividade, é uma questão de amor. E nós aprendemos mais com as pessoas de quem mais gostamos. E é isso que temos que fazer construir, e é isso que temos tentado construir há muitos anos no nosso agrupamento. É isso mesmo que fazemos quando contratamos os professores. Pomos lá se não forem simpáticos, escusam de vir. E tentamos trabalhar esta área no sentido de olhar para aquilo que são a legislação, o currículo, os programas, e discuti-los todos, com alunos, com professores, com pais, e, como sempre, tal como o professor David, não cumprimos as normas, saímos da linha, ultrapassamos as regras, fazemos tudo aquilo que é necessário, desde que seja consensual e desde que seja aquilo que nós entendemos que é fundamental. Em termos de organização pedagógica, aquilo que nós tentamos fazer, não é de agora, mas tentamos fazer já há muito tempo. O que fizemos há muito tempo foi pegar naquilo que eram os conteúdos todos e dizer, são todos importantes ou não? Não são. Os alunos diziam, há aqui muita coisa que eu não preciso disto para nada. Para que é que eu estou a aprender isto? Então aquilo que tentámos perceber foi, junto de cada um dos grupos disciplinares, se era mesmo importante ou não era cumprir, e o que era importante de cada um dos programas. E hierarquizámos, durante 4 anos neste tipo de trabalho, hierarquizámos todos os conteúdos dos programas em 3 níveis. Aqueles que são mesmo muito importantes, aqueles que são mais ou menos importantes para o 20, e aqueles que, se não tiver tempo, também não dou. Ao fim de 4 anos, quando começámos a experimentar, chegámos à conclusão que se calhar era melhor começar a olhar para outra coisa. Nós estamos a trabalhar conteúdos para quê? Para adquirir competências. E então fizemos um desafio e foi tentar construir 6 ou 7 competências por disciplina e por ano de escolaridade. Demorámos mais um ano a tentar fazer isso e, ao mesmo tempo, chegar ao final do ano e dizer, não será só por ano e por disciplina, mas era bom saber o que é que nós queremos que os alunos tenham quando saem do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto, e pedir isto à pessoa que está no ano a seguir. O que é que eu gostava de ter quando os alunos saíssem do ano anterior e quando chegassem a mim. E para isso nós tentámos que fosse
consensual aquilo que era a opinião das várias pessoas. Mas depois perguntámos também aos alunos, e uma das perguntas que eles nos faziam muitas vezes era: sabe, professor, o que nos faz falta aqui na escola é uma coisa muito importante. É que quando eu compro um jogo, normalmente o jogo traz um papelinho ao lado. Sabe porquê? É para me explicar qual é o objetivo, como é que se joga, quais são as penalizações. Eu quando venho para a escola não sei nada. Só sei que me dão um manual, uma coisa enorme, alguns que eu nem abro durante o ano inteiro, e não sei exatamente o que é que vou fazer. Então o desafio final foi feito e este ano conseguimos finalmente concluir e entregámos a cada aluno no início do ano uma folha A4 por disciplina com as competências, os conteúdos e a avaliação que ele deve ter durante o ano inteiro. E é esse o trabalho que vamos fazer. O que é que esse trabalho permitiu? Permitiu que o trabalho da flexibilidade fosse um trabalho que é mais na nossa cabeça do que na prática. É preciso primeiro mudar aquilo que são as nossas ideias e depois começar a trabalhar sabendo exatamente o que é que se passa ao lado. Ora, olhar para os programas dos outros, eu acho que ninguém leu o programa de matemática ou de português do 5º ano, tem 100 e tal páginas, ou de educação física que tem 200, ninguém leu o programa do outro, portanto eu não sei exatamente o que é que o outro trabalha, mas se eu olhar para uma folha A4, se calhar vou ler e vou conseguir perceber o que é que se passa nas outras disciplinas e afinal chegar à conclusão, estamos todos a dar a mesma coisa. Portanto, se calhar era importante perceber, e isso foi uma das coisas que nos fez algum sentido. Para isso, aquilo que nós tentamos fazer é organizar-nos através dos grupos de nível, e para nós os grupos de nível têm a ver com os professores que trabalham no mesmo ano de escolaridade, o grupo disciplinar, isto anda muito devagarinho para mim, o grupo coordenador da flexibilidade, a direção e o conselho pedagógico. E são estes, digamos, esta organização, que era uma organização que já existia, a única que não existia era o grupo coordenador, porque o grupo coordenador da flexibilidade é aquele que coordena todas as atividades e que vai tentando orientar aquilo que é necessário no sentido de não se ultrapassar e não perdermos muito aquilo que é a noção do que gostaríamos de fazer. E tentámos entrar na flexibilidade, quando nos perguntaram se iríamos entrar nisto, nós já estamos na flexibilidade, mas entramos. E entramos com todas as turmas. Temos 30 turmas na flexibilidade. Todas as turmas do primeiro, todas as do quinto, todas as do sétimo, todas as do 10º, incluindo as dos cursos profissionais. Que eram aqueles que já trabalhavam mais na área da flexibilidade, curiosamente. E, portanto, até é bom que entrem, que é para poder, se calhar, pegar aos outros todos um bocadinho a forma como se trabalha. Para isso, o que fizemos foi tentar criar temas chapéu. E os temas chapéu é um tema apenas que serve para coordenar um pouco aquilo que são as atividades e os vários programas que vão aparecendo e vários projetos que vão sendo desenvolvidos. Para o primeiro ano, o Descobrir Sem Limites. Para o 5º ano, uma viagem a Marte, fazendo aqui uma parceria com a Núcleo, com quem temos a trabalhar e com quem esperamos resultados muito interessantes no que diz respeito à forma de ensinar diferente, ou seja, ensinar com perguntas, ensinar perguntando, esperando que aquelas perguntas e as aprendizagens que eles façam decorram daquilo que são as necessidades que eles têm e não daquilo que nós queríamos que eles tivessem. E o trabalho de projeto faz com que nós trabalhemos e temos alguma dificuldade, tal como o elefante. Às vezes até caímos e fazemos muitas asneiras. E algumas das asneiras que temos tentado fazer e temos vindo a fazer é a utilização dos telemóveis, por exemplo. A utilização dos tablets. E o manual, tentar esquecer o manual. Vamos tentar esquecer que existem manuais. Vamos tentar esquecer que os manuais são fundamentais, da mesma forma, aliás, os manuais eles são tão fundamentais da mesma forma que são fundamentais para os miúdos quando a gente lhes pergunta o que é que eles gostam de comer. E eles gostam muito de comer hambúrgueres, pizzas, tudo que já está feito. Aliás, como os professores gostam muito de manuais, está tudo feito. Mas, de facto, não é bem isso que os miúdos necessitam, não é bem isso que nós queremos. E tentamos fazer com que esse trabalho seja feito noutros locais. A sala de aula, para nós, pode ser um sítio qualquer, como já ouvimos dos nossos colegas. E ela pode ser tão boa ou tão má, de acordo com aquilo que é a surpresa que cria no momento e daquilo que é a necessidade que é sentida para aquela ou outra disciplina que existe. De qualquer maneira, há questões que não podemos deixar de ter em conta, que são os critérios de avaliação. Como é que vamos avaliar os alunos? Eu sei que a nossa escola é a única escola que cumpre a legislação. Mais nenhuma cumpre, embora só nós é que tenhamos as inspeções. Mas isso é outro problema.
De qualquer maneira, a legislação diz-nos há muito tempo que temos é que criar um juízo de valor para poder atribuir uma classificação. E aquilo que nós tentamos fazer muitas vezes é utilizar os testes, as fichas, os trabalhos, a assiduidade, enfim, por aí fora, metemos aquilo tudo num Excel, somamos aquilo tudo, depois no fim dá uma nota que nós às vezes alteramos, mais vezes do que seria de esperar, alteramos nas reuniões depois de ouvir aquilo que é realmente o conjunto do aluno. Mas aquilo que nós tentamos fazer é não utilizar, não há testes na nossa escola, e aquilo que nós tentamos fazer é avaliar aquilo que são as aprendizagens em cada momento. Perceber se o aluno aprendeu ou não aprendeu. E, ao mesmo tempo, ouvir se o aluno aprendeu ou não aprendeu. E como é que isso se faz? Das maneiras que todos nós sabemos e que podem ser feitas. Respeitando sempre aquilo que são os ritmos de aprendizagem. É por isso que não temos repetentes também. Já não temos repetentes há muitos anos. E aquilo que nós tentamos fazer é perceber como é que eles aprendem. E claro que eles não vão aprender todos ao mesmo tempo, nem da mesma maneira, nem à mesma velocidade. E aquilo que tentamos fazer é, com a criação de projetos, conseguir responder a estas questões, que é responder àquilo que são os ritmos, as diferenças de ritmo, e ao mesmo tempo responder àquilo que são as diferentes formas de aprender. Todos nós sabemos, somos especialistas nas formas de ensinar, mas nas formas de aprender temos algumas dúvidas, temos alguns problemas. Não sabemos bem, mas também não perguntamos. Aquilo que nós tentamos fazer é perguntar aos alunos como é que eles aprendem melhor. E saber como é que eles aprendem e depois perceber se eles aprenderam ou não. Para isso, claro que é preciso avaliar sistematicamente aquilo que é feito. E a avaliação não precisa de ser com o metro, não precisa de ser com o teste, pode ser só com o olhar. Eu basta-me olhar para a vossa cara e dizer não estou a gostar nada disto, já estou farto disto. Portanto, é uma forma de fazer avaliação, é uma forma de perceber se eles estão a aprender ou não estão. E depois é preciso, infelizmente, monitorizar. É preciso supervisionar. O que é que isso significa? Todas as avaliações que todas as pessoas fazem têm que ser comunicadas para a direção. Todas. Ao mesmo tempo, os alunos fazem a sua autoavaliação e comunicam também para a direção. Mensalmente é devolvido aos professores todos a informação, quer da avaliação que cada um deles fez sobre os seus conteúdos, quer da própria autoavaliação que os alunos fizeram, e podemos confrontar cada professor pode e deve confrontar o que é que se passou relativamente à sua opinião com a opinião dos alunos e poder chegar a algumas conclusões e avançar para elas. Se isto é qualquer coisa para a qual é preciso ter paciência e dar tempo. É preciso muita paciência, que é uma coisa que nós já não vamos tendo. E para que vocês não percam muito de paciência, eu vou andar ainda mais depressa e tentar acabar valorizando sempre os sucessos que as pessoas têm. Tenho que dar os parabéns à Teresa pelo trabalho que tem estado a fazer, o excelente trabalho que a Sílvia faz, nomeadamente na inclusão, acho que é a melhor escola do país no que diz respeito à inclusão. Dar os parabéns à Câmara pela organização que fez aqui e que está a desenvolver, principalmente ao Dr. Pedro Lara. E os resultados são sempre chocantes. Não há problema. Temos é que estar prontos para levar uns choques de vez em quando, porque uns irão ser muito bons, outros irão ser muito maus. Obrigado. Eu tenho só que agradecer, eu esqueci-me, uma brilhante encarregada de educação, não falta a nenhuma reunião, e nunca me chamou a atenção, agora está no momento. Muito obrigada. Eu vou tentar, antes de passarmos à altura do debate, penso que temos uns minutinhos, eu vou tentar salientar aqui alguns aspectos, se eu me conseguir entender nas minhas notas, daquilo que foi aqui referido pelas 3 escolas. Ora, onde é que... A escola tem de mudar. É um grande desafio que temos pela frente. Por isso, é importante ter uma equipa fantástica, pelo que se agradece aos professores que tanto têm trabalhado, porque os alunos aprendem mais com as pessoas que mais gostam, quer seja através de temas chapéu ou através de chuva de ideias. O importante é respeitar os ritmos de aprendizagem de cada aluno. O que interessa é que o aluno seja ao centro. Para isso temos que avaliar sistematicamente. Porque não queremos deixar nenhum aluno para trás. A escola tem por isso de mudar.
Neste contexto, temos o projeto Autonomia e Flexibilidade Curricular, que pode ser visto como uma janela de oportunidade, como o início de um caminho que se vai fazendo como uma oportunidade. É preciso não ter medo de errar e é preciso ter a coragem de ter um caderno de elogios. Porque aquilo que nós queremos é ter crianças e jovens felizes nas nossas escolas. Muito obrigada. Temos um espaço de debate, uns minutinhos, algumas questões. Temos algum... Olha aqui para a organização, temos uns minutinhos para algumas questões que queiram colocar. Já está tudo a pensar no jantar, estou a ver, não é? Eu sei que tivemos um dia muito rico, de facto, mas penso que é importante termos terminado este dia com uma riqueza de informação que, de facto, tivemos aqui com a experiência das escolas, têm as mãos na massa, não é? E que têm esta nobre missão de colocar em prática. Não sei se querem colocar alguma questão aos senhores diretores, algo... Sim. Isto fomos nós quando, fazemos sempre isto. Quando não há questões, nós trazemos umas questões na manga só para despoltar aqui a discussão. Não, eu queria só dizer uma coisa que tem a ver um bocadinho com a experiência e com estes poucos meses de trabalho, ou com estes poucos meses e árduos meses de trabalho neste início de projeto. E que tenho que trazer aqui o sentimento da minha equipa pedagógica e dos meus coordenadores, que é preciso tempo e espaços de reflexão. Eu penso que neste momento o mote está lançado, mas é preciso olhar para as matrizes curriculares e ver aquilo que é importante e aquilo que pode ser rapidamente retirado. Porque se calhar daí ganhávamos muito de trabalho dos professores nas suas componentes não letivas de reflexão, espaços de trabalho colaborativo que são extremamente importantes para este trabalho ter sucesso. Para que a flexibilidade curricular possa ter sucesso, é preciso encontrar espaços de partilha, de colaboração e de trabalho, de reflexão. Então, eu durante o dia ouvi de manhã, e acho que é uma coisa muito importante. Diga, Paula Querido, sou de Educação Especial, sou coordenadora de uma escola do agrupamento da La Praia, onde fazemos inclusão de muitos alunos. Em cerca de 100 temos 30 e tal crianças com necessidades educativas especiais. E foi dito aqui, o que eu tenho sentido ao longo da minha vida como profissional é que a educação em Portugal é fruto dos ciclos eleitorais. E é isso que eu tenho sentido, que pesa mais. Estamos sempre a voltar ao princípio. Não é avaliado, voltamos ao princípio. E dizemos coisas muito bonitas, só que estamos constantemente a recomeçar. E as escolas, além de um problema que se falou já hoje aqui, dos professores estarem constantemente a mudar, e eu sinto isso muito na escola, porque é uma escola com surdos, uma escola com baixa visão, uma escola com autistas, uma escola com Asperger, uma escola com trissemias 21, e quando os professores estão a começar a entrar na equipa e a equipa a andar, vão-se embora e eu fico com 2 professoras na escola. E saem 5, 6, 7. E volta tudo ao princípio, que é o caso deste ano. Que quando chegam à escola, coitadas, ficam prestes a meter baixa, porque vêm uma escola onde há 6, 7 alunos, 8 com NEEs em cada turma. E onde eles estão, felizmente, muito bem. Mas talvez seja por, no agrupamento da La Praia, haver tantas crianças com NEEs, que hoje de manhã, quando eu ouvia o professor Guilherme de Oliveira a falar nas competências necessárias ou no perfil do aluno, e eu via-nos a preencher o PEI, porque o que está ali é o que nós fazemos para cada criança, quando traçamos o plano educativo individual para cada aluno com necessidades educativas especiais. E na nossa escola tentamos fazer isto para todos. E daí talvez que não haja grandes... Temos tido sucesso educativo, os miúdos estão muito bem incluídos e os colegas também estão muito bem incluídos, porque olhamos cada um
como um ser especial e diferente. E daí eu acho que tem sido um bocadinho o caminho de sucesso. E a inclusão tem puxado a La Praia para cima, porque temos sido capazes cada vez de formatar menos, cada vez, apesar de termos escolas, às vezes com as turmas e com as salas em linha, mas que a atitude do professor é muito diferente ao olhar o aluno. E conseguimos fazer uma coisa que não me acontecia há uns anos, era ir para a escola contente, sem ser um peso, sem sentir que vou estar, vai ser um dia de trabalho, e os alunos também, os funcionários também, e os professores também. E isso eu acho que é importante, a escola ser acolhedora para todos os que lá estão. Obrigado. A minha questão é, os adultos, os pais, os encarregados de educação estão formatados, nós adultos, sobre o que esperamos algumas coisas da escola, não é? E a minha questão, e é um determinado tipo de modelo, e a minha questão que coloco principalmente aos pais talvez mais do 7º ano, porque os pais das crianças do pré-escolar, primeiro ciclo, têm já, ou há uma sequência, já um modelo que é muito, muito próximo, mas como é que foi a reação dos pais ao vosso projeto? Posso? Em relação à colega, agora tinha que ser eu primeiro. Tinha que ser. É porque senão depois não tenho tempo. Em relação ao que a primeira colega disse, é evidente que o problema da inclusão e o trabalho de inclusão não é só com alunos NES, é com os outros todos. E isso tem muito a ver com a resposta em relação aqui ao professor João. É assim, só faz sentido se os pais também estiverem incluídos. E para isso temos que os ouvir, e para isso temos que os trazer. E temos que ouvi-los, ter a paciência suficiente para conseguir ouvir aquilo que eles dizem, da mesma forma que temos que ter paciência para ouvir a Câmara, os colegas, os pais, os alunos, os funcionários, toda a gente. E essa paciência é muito difícil quando nós, professores, temos vindo a ser martirizados ao longo destes últimos anos, quer seja com reduções disto, daquilo e daquele outro, mal pagos, etc, etc. Mas, de facto, há uma questão que eu acho que era importante. É que desde 2003 sou diretor na escola, que estou na direção na escola, e já passaram 3 ou 4 ministros e várias equipas ministeriais. E por mim já passaram 150 inspeções e 8 processos disciplinares. Mas, de facto, nós seguimos uma linha. E foi a linha que nós traçamos internamente. E, portanto, nós, mesmo com todas as alterações, digamos, políticas que têm existido, nós, se quisermos, podemos fazer ou podemos construir aquilo que entendemos que é correto. E nós temos muita capacidade, nós todos, professores. Nós temos muita capacidade para fazer análise, para definir objetivos, para conseguir ensinar e fazer aprender, quer sejam pais, quer sejam colegas, quer sejam alunos. Esse é o desafio que eu lanço a todos os professores que vão para a minha escola. É esse o desafio que eu lanço todos os dias a nós próprios e a mim próprio, sempre que penso que há uma alteração qualquer que aí vem. A primeira coisa que nós tentamos fazer, sempre que aparece qualquer coisa nova, e aparece muita coisa nova quase todos os dias, aquilo que nós fazemos é como é que eu posso adaptar àquilo que nós pensamos que vamos fazer. Eu vou dar um exemplo muito claro. No que diz respeito à flexibilidade curricular, há um artigo que diz que nós podemos mexer até 25% do currículo. Claro que podemos, mas nós precisamos ter trabalho autónomo. E como nós precisamos ter trabalho autónomo, porquê é que não mexemos 25% do currículo da disciplina? É que a legislação não diz que é de cada disciplina, nem diz que é do total. Portanto, estas questões, estas análises devem ser feitas, podem ser feitas. Claro que corremos riscos de ter a inspeção em cima, claro que corremos riscos de alguns processos disciplinares, mas se estivermos conscientes, e estamos, e se conseguirmos conversar uns com os outros, em colaboração, tal como foi dito, com certeza que vamos ter e conseguir realizar aquilo que são os objetivos e os anseios que nós temos, porque, no fundo, nós somos bons. Não, falaste muito bem. Mas eu direi outra situação, e respondendo diretamente aqui ao Dr. João Bento Vitorino. Ao contrário do que possa-se pensar, nós tivemos várias reuniões com os pais das turmas de flexibilização, da flexibilidade, precisamente para desmistificar quando lançámos o projeto, explicar o que era o projeto, o que é que se pretendia,
E, curiosamente, a Assembleia em que o maior número de intervenções foi a do primeiro ano. E a grande questão que os pais levantaram era como é que os meninos iam fazer os exames do 12º ano. Esta era a questão. Mas eles vão estar preparados para fazer também os exames no 12º ano. E eu fiquei perfeitamente perplexa. E eu pronto, lá tentei conversar, explicar. E isto é a representação que, infelizmente, ainda temos, que é perfeitamente contraditória com esta escola do sonho e com aquela escola que nós necessitamos. Não é para onde, não é para o futuro, é para o hoje. Porque, de facto, conhecimentos, memorização, transmissão de conhecimentos é muito fácil. A transmissão de conhecimentos é muito fácil. Agora, eles adquirem. São mobilizáveis, são duradouros, são significativos. Quando têm os meninos todos em sala organizada em autocarro, eles estão lá os 90 minutos. E o professor até pode fazer coisas lindas, mas eles estão lá, eles fisicamente estão. Mas, se calhar, não estão naquilo que, de facto, é o cerne da questão, que é a sua aprendizagem. Mas a grande questão dos pais são as questões de avaliação. E é interessante também que havia alguns pais que se consideraram que os seus filhos eram privilegiados em relação aos outros que não estavam envolvidos. E é muito interessante também, fazendo assim uma análise retrospectiva, como é que 4 anos marcaram tanto o nosso modus operandi. Foram só 4 anos. Foram terríveis. Foi o regresso aos anos 60, com exames, e ainda hoje isso legitima um discurso não só a nível dos professores, da escola, mas fundamentalmente da sociedade. É muito mais importante os rankings, e aqui poderíamos discutir o que é o sucesso dos alunos. Aliás, o Oliveira Martins falou nisso. O que é o sucesso? São os académicos? É só as médias de entrada para a faculdade e para a universidade? Isto enquanto o poder político não tiver a coragem para acabar os exames no 12º ano, teremos sempre esta problemática. Exames no 12º no sentido de como acesso à faculdade. Portanto, para te responder, há realmente uma aceitação por parte dos pais, mas também vos digo que foi o nosso compromisso com esses pais que, ao final do primeiro período, faremos precisamente o balanço na prestação de contas que nós temos que dar, que as escolas devem ter que dar, do projeto, quais são os passos, quais foram as dificuldades, como é que nós vamos evoluir, quais são os nossos erros e quais são as nossas aspirações. Mas o grande problema dos pais, a grande preocupação, são as questões da avaliação. Eu subscrevo tudo aquilo que os meus colegas já disseram, mas dizer também que o problema dos pais é o problema dos professores também, não é? É um bocadinho estarmos também formatados para aquilo que tem sido o nosso ensino, aquilo que nós aprendemos, aquilo que os pais aprenderam, mas eu penso que com a abertura à comunidade, se as coisas forem explicadas, forem trabalhadas em conjunto com os pais e com as associações de pais, eles estão sempre do nosso lado. Porque desde que as coisas sejam claras e explícitas, há confiança. E aquilo que eu pedi aos meus pais foi confiança. Confiança por aquilo que eu disse. Porque não vamos dar passos que depois possamos, um dia mais tarde, dizer que não era aquilo que queríamos. E a educação, nós não podemos fazer isso, não é? E neste momento, claro que há esse problema e há os pais dos alunos, neste caso, neste projeto piloto, há sempre o problema dos alunos que estão em flexibilidade e dos alunos que não estão em flexibilidade. Mas neste momento, e isso põe sempre no início, tal como se pôs no início, quando aderimos ao projeto Fénix. As turmas do projeto Fénix, as turmas que não estavam no projeto Fénix. Mas tudo, quando é trabalhado e ao longo do tempo,
as coisas vão se desvanecendo e as dúvidas também vão deixando de existir. Portanto, acima de tudo é o diálogo, é a explicação que os pais merecem, é a confiança que nós temos que dar aos pais quando os deixam à guarda os seus filhos. Portanto, e se isto for assim, eu penso que o processo funciona sempre. Resta-me agradecer. Muito obrigada pela vossa participação e muito obrigada pela presença. Até amanhã.